Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Nós vamos aqui dar uma olhadinha aqui no dicionário bíblico, uma palavrinha bastante interessante, a palavra guerra, né? E se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi por 61 99119 2421, irmão Alex. Vamos estar dividindo essa palavra guerra em 3 vídeos, beleza? Para que não venha ficar muito longo, né? A gente poder trazer aqui as informações bem tranquilamente. Vamos lá então. Guerra no dicionário bíblico. Esse é o parte 1. Detalhes das táticas e das técnicas de guerra se encontram sobre diversos artigos sobre armadura e as armas. No Antigo Oriente Médio, a guerra era um fato normal. Isso é interessante a gente saber, né? Por isso que você vê muitos relatos sobre guerra, principalmente na Bíblia hebraica, que narra o relato do povo de Hebreu, né? O povo de Israel. Então, guerra era um fato normal. Poucos eram os anos sem guerra. A guerra antiga era uma guerra de conquista ou pilhagem. Ambas estas finalidades eram santificadas pelo caráter religioso da guerra, que se combatia em nome dos deuses, do povo e sob sua guia e proteção. É interessante que as guerras, né, sempre tinham um lado religioso, né? Eles confiavam em suas divindades, né? Vamos se colocar assim, de outra forma. A crueldade e a barbárie da guerra antiga eram abertas e francas. A guerra antiga, porém, implicava os meios primitivos do esforço pessoal e não os grandes horrores da moderna guerra mecânicas. Os prisioneiros de guerra não tinham nenhum direito ou defesa. População inteiras podiam ser escravizadas. E se o inimigo derrotado fosse considerado uma ameaça para o vencedor, a população masculina podia ser exterminada ou mutilada. Interessante isso aqui, você vê esses relatos aqui na Bíblia hebraica, né, em alguns momentos. A destruição das cidades conquistadas era normal. Também interessante, isso também, outra informação que você vê várias vezes, o povo de Israel, né, conquistando algumas cidades e destruindo completo, né, aquela cidade. Então isso era algo normal naquele período. O tempo para iniciar uma campanha era a primavera, segundo Samuel capítulo 11, verso 1, que permitia ao menos 6 meses de combate antes da estação das chuvas. No inverno, não era possível fazer guerra. A trombeta convocava os homens à guerra. Juízes capítulo 3, verso 27. Segundo Samuel capítulo 20, verso 1. Com frequência, a batalha na antiguidade não era mais do que uma luta confusa de combatentes corpo a corpo. 2 grupos gritando se encontrava até que um dos dois cedia ao pânico, depois do que a batalha se tornava fuga e massacre. O grito de guerra servia para estimular a coragem e incutir terror. Números capítulo 10, verso 9. As nações mais guerreiras do mundo antigo
todavia, conhecia a importância da disciplina e dos movimentos de massa. O exército usava projéteis, né? No caso ali era arcos, flecha, funda também era um artigo de guerra. Antes de chegar à luta, corpo a corpo, preferiam conservar fileiras cerradas e abrir caminho com lanças, a deixar o ataque degeneralizar em duelos pessoais. As fontes antigas narram do complexo abandono da disciplina quando era obtida a vitória. O acampamento ou a cidade inimiga era exposto ao saque, né? Ele saqueava a cidade. Você vê também várias passagens na Bíblia hebraica que concorda com isso aqui. A coluna da infantaria era a espinha dorsal da guerra ofensiva. O carro era usado somente em campo aberto e os homens a cavalos. Uma inovação militar relativamente recente. Dispensava mais do que abatiam a infantaria. Os antigos comandantes conheciam bem a vantagem de uma posição fortificada para o assalto. 1 Samuel capítulo 14, verso 4. A estratégia compreendia estratagemas como a emboscada. Josué capítulo 8, verso 3 em diante. A divisão de forças para um ataque à retaguarda. 2 Samuel capítulo 5, verso 22 ao 25. Ou em cerco, ou fazer um cerco, né? 2 Samuel capítulo 10, verso do 9 ao 14. Os defensores preferiam trincheiras sólidas, mas as técnicas para reforçá-las somente se usava com inteligência. Chegavam a ter sucesso. Antes do ataque, se recorria à espionagem e à exploração das forças inimigas. Números capítulo 13, verso 1 em diante, Josué capítulo 2, verso 1 em diante, 2 Samuel capítulo 10, verso 3. Não é certo se no antigo Oriente Médio a guerra compreendia o duelo entre campeões, como aqueles descritos em Homero, e que depois constituíram o elemento principal da guerra medieval até a Batalha de Clec. Falava-se de duelos desse tipo entre Davi e Golias, 1 Samuel capítulo 17, e na luta entre Joabe e Abner, em Gabaã, em 2 Samuel capítulo 2, verso 14 a 16. Nesses casos, pode ser que práticas mercênicas foram introduzidas através dos filisteus. Né? Então aqui fala que teve alguns momentos que eles colocaram pessoas, cada um, né, da sua tropa, para ter o duelo. Aí no caso ali, quem ganhasse, a tropa vencia, né? Ou um vencia ou o outro perdia. Aí eles traz o exemplo de Davi e Golias, né? E outro aqui de Joabe e Abner. Interessante que você vê filmes hoje também, né? Filmes de épocas que também tem essa prática de mandar um guerreiro para lutar, sempre aquele mais forte, e do outro lado também para eles combaterem e ver se ganhou a batalha ou não. Então vamos ficar até aqui no vídeo parte 1, guerra, né? Trouxe umas informações interessantes, né, com relação a saques, com relação a matar, né, os homens, ou tem vezes que dependendo destrói as cidades inteiras. Você vê muito isso na Bíblia hebraica acontecendo.
E era algo normal, né? Por quê? Porque guerras eram normal naquele período. Então tá aí. Vamos esperar então até o próximo vídeo. Que o Eterno possa estar nos abençoando. E não esqueça de ler as referências, beleza? Um abraço do irmão Alex.